E aí, seus catolicamente curiosos, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de um grande santo da igreja. O santo que eu falei que ia dizer no vídeo passado, caso você não tenha visto o vídeo passado, é mais ou menos uma explicação sobre o que será esse canal. Caso tenha curiosidade e queira ver, é só entrar no perfil, e visitar o vídeo passado. Bom, se você viu o vídeo passado, vai saber qual santo eu estou falando hoje. É um santo grande, de fato. Um doutor da igreja. Ele foi doutor. Para ser mais exato, o nono doutor da igreja. Tu vê que ele foi grande coisa, né? Então, rufem os tambores. São Tomás de Aquino. Então, se você ficou curioso, bora lá. Então, São Tomás de Aquino, ele nasceu entre o final de 1224 até o início de 1225. Então, você tem dúvida, tá? Se ele nasceu em 1224 ou em 1225. Mas foi mais ou menos nesse período, tá bom? E bom, São Tomás de Aquino, ele, quando era criança, os pais dele mandou ele para a abadia mãe da ordem dos beneditinos, a ordem de São Bento. Essa abadia mãe é a abadia de Monte Cassino. Tá, vocês devem estar se perguntando, por que enviaram ele para a abadia de Monte Cassino? É porque queriam que ele fosse religioso e tudo? Para que ele fosse santo, já que ele foi santo, né? Não, na verdade, a ideia que os pais dele tinham quando enviaram para a abadia era para que ele se tornasse abade. O abade, ele tinha e tem hoje em dia um grande prestígio, né? Ainda mais em 1225, 1230, naquela época. Então, para uma família poderosa como a família dos Aquino, era importantíssimo você ter um filho dentro da igreja. Então, por exemplo, o tio de São Tomás de Aquino era abade daquela mesma abadia. Então, era interessante a família ter o São Tomás de Aquino, Tomás de Aquino na época, como abade, da abadia de Monte Cassino. Bom, desde criança, São Tomás ele era bastante pensativo, bastante calado, muito reflexivo. Era uma pessoa mais voltada para dentro, Era uma pessoa mais introvertida mesmo. E uma vez, um monge, dessa abadia, perguntou para ele por que ele era desse jeito. Ele era mais fechadinho, ele era uma pessoa não falava muito. Aí, como criança, ele perguntou o que era Deus. Só que essa pergunta já dá para ver que desde pequeno São Tomás de Aquino já tinha um grande intelecto, já buscava a verdade. E isso não é o que toda criança pensa, que toda criança procura, criança busca, não. Mas desde criança, porque ele foi enviado para a abadia mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Bom, ele ficou na abadia mais ou menos até 1239. Então ele ficou de 1230, que ele entrou, até 1239. Mais ou menos por volta de 1239 a 40, quando ele tinha mais ou menos 16 anos, mandaram ele para Nápoles. Então ele entrou em 1230, saiu em 1239 e com 16 foi para Nápoles. Estudar o quê? Teologia. Ou seja, com 16 anos, um menino já foi estudar teologia. Mas, até agora, o plano é totalmente voltado
para ser um abade. Com isso, né, na faculdade mesmo, como vê como é coisa de Deus, ele foi ter o primeiro contato com os dominicanos. Olha que lindo. E por que ele se interessou pelos dominicanos? Porque os dominicanos conciliavam o recolhimento a Deus, que era muito presente nos beneditinos, e também os dominicanos são voltados para os estudos e também no combate da fé, que eram voltados, esse combate à fé é voltado para as heresias, né? Heresia basicamente é o pensamento errado que tenta contrariar, né, as verdades da igreja, os dogmas, né? Então, basicamente, essa ordem, né, dos dominicanos, ela une a vida monástica e a vida de ensino intelectual. E o nosso santo, ele amava estes dois pontos, mesmo muito novo. Ele tinha interesse. Bom, passaram-se 2 anos. Então, nosso santo tem quanto? 18 anos, isso aí. No ano de 1244. O que ele fez? Já era maior de idade, o pai dele tinha morrido 1 ano atrás. Ele se tornou das ordens dos pregadores, entre parênteses, os dominicanos. Quando a mãe dele descobriu o menino, te contar, ela ficou brava. E foi procurando o menino para tudo quanto é lado da Europa. Procurou em Roma, procurou na Alemanha, não era o país da Alemanha na época, tá? Mas é a região, para vocês entenderem. Procurou em tudo quanto é lado. Aí o que ela fez? Chamou seus irmãos, que eram soldados, falou, procura aquele menino e pega ele. Tá bom. Foram lá, procurou. Ele estava próximo da Alemanha, né, naquela região, e os irmãos encontraram no caminho. Pegaram ele, falaram, tu vai ficar com a gente, tu não vai ser da ordem dos dominicanos. Tudo bem. No meio do caminho, voltando para casa, a casa dele era em Roca Seca, né, na Itália, eles pararam em um castelo e colocaram, né, o santo no quarto dele. Para que ele mudasse de ideia, os irmãos dele trouxeram uma moça muito bonita, beleza radiante, para tentar com que convertessem ele, para com que ele mudasse essa ideia boba de ser dominicano e se casar, ou, né, ser alguma outra coisa de fato que desse prestígio para a família deles. No mesmo momento que que a moça entrou naquele quarto, o santo, ele pegou uma barra de ferro, aquela usada para mexer na lareira, ela estava bem quente, pegou ela e assustou a moça. Ela tomou um susto e saiu correndo, quis nem saber. Santo Tomás de Aquino foi lá na parede, quando ela saiu, fez uma cruz, e ao fazer essa cruz, ele dormiu. Quando estava dormindo, ele começou a sentir os rins queimarem, queimar, uma dor. Essa dor, por que estava com essa dor? Quando ele, antes de dormir, ele pediu a Deus para ajudar ele, né, contra essas tentações. Ele pediu que Deus o ajudasse nessas tentações. Então, Deus enviou 2 anjos com um símbolo de fogo, uma cinta de fogo, e apertaram os rins dele, cingiram os rins dele. E depois disso, de fato, ficou muito mais fácil. Não teve essas grandes tentações como ele teve dessa vez. E com isso, depois desse episódio, ele ficou mais ou menos 1 ano sobre o domínio da família dele, né? Ele não foi preso, literalmente, mas também não podia sair, não podia fazer o que ele queria de fato. Então, podemos dizer que era uma prisão domiciliar, né?
E também teve outro episódio bem interessante, né, da história dele, que ele tinha 2 irmãs, né? E a mãe falou para essas 2 irmãs falar com ele, para tentar convencer a largar dessa ideia de ser dominicano. E quando as irmãs conversaram, uma delas mudou de ideia e se tornou religiosa. Olha que interessante, né? E depois disso a família acabou deixando ele livre, né? E deixou ele seguir a vocação dele. São Tomás, quando ele voltou de novo para a ordem, ele voltou novamente para os estudos, estudar filosofia. E lá em Paris, cidade chique, né? Ele conheceu um santo, que seria o mestre dele. Que santo seria esse? São Alberto Magno. Um grande santo intelectual, um santo que levou São Tomás de Aquino aos estudos sobre Aristóteles. E interessante que durante os estudos, né, os colegas começaram a zoar de São Tomás, né? Botaram até um apelido nele, olha que pecado. Porque ele era muito calado, São Tomás. E ele era uma pessoa muito grande, ele era alto, né? Uma pessoa bem parruda. E o apelido dele, eu vou colocar na tela agora. Exatamente, esse foi o apelido de São Tomás. Então estão querendo me dizer que o apelido de São Tomás era de boi? De vaca? Não, é outro tipo de vaca. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aí. O apelido dele era Boi Mudo. Que é apelido triste, viu? Mas, de fato, chamavam São Tomás de Boi Mudo. E o santo, né, o mestre dele, São Alberto, percebendo a grande intelectualidade de Tomás, falou, abre aspas, chamamos-lhe o boi mudo, mas um dia os seus mugidos a expor a doutrina hão de ouvir-se o mundo inteiro. Foi basicamente uma profecia de São Alberto. O boi mudo iria mugir e todos ouviriam. E de fato, concretizou-se isso na vida de São Tomás. Interessante São Tomás é que ele foi chamado várias vezes para ser arcebispo e ele negou essas honrarias. Tamanha humildade dele. Ele queria muito, de fato, estudar e dar aulas. Era o que ele fazia, estudar e dar aula. De fato, um grande intelectual na história da igreja. São Tomás também foi super importante porque ele lutou bravamente contra a heresia arrevoísta. Então, sobre a heresia arrevoísta, o que ela seria mais ou menos? Bom, São Tomás de Aquino, ele era uma pessoa moderada, ele unia Aristóteles com a igreja, mas era uma união, a igreja ela permanecia acima de Aristóteles. Já os arrevoístas, o que eles faziam? Colocavam as ideias de Aristóteles acima da igreja. Eles eram radicais, extremistas, sobre as ideias de Aristóteles. E São Tomás desmentiu. Foi lutando, dando argumentos, fazendo teses e caiu por terra essa heresia arrevoísta. E São Tomás foi ficando mais velho, foi dando aula, foi continuando fazendo seu trabalho de estudo, ensinando. Interessante que quando São Tomás dava aula, não era uma aula só de conhecimento, de fato ensinar. Ele ensinava também os seus alunos a serem santos. Não era só teologia, filosofia, mas mostrava qual era o caminho correto para se chegar ao céu.
Com o tempo foi passando, ele fez a Suma Teológica, né, e inúmeras outras obras. Fato interessante, né, que a obra magna deles é a Suma Teológica. Você pode até ter nunca lido ela, mas ela é extremamente conhecida. E a Suma Teológica, ela não foi completa. Isso é um fato super interessante. Ela não chegou ao seu fim. Mas tem um grande motivo. Esse motivo deixarei um pouquinho para o final, tá? Então, em 1273, ele foi o último ano de vida de São Tomás. E teve um fato super interessante nesse ano. Em uma certa madrugada, no convento dominicano, tinha um frei, ele era o sacristão, esse frei. Era o Frei Domingos de Caserta. Todo dia, São Tomás ele ia mais cedo para a capela rezar. De noite mesmo, na madrugada. O frei ficou um pouco curioso. Poxa, o que será que ele faz lá? Conta que o frei, ao chegar lá, viu o santo levitar. Estava mais ou menos a 2 palmos do chão. E o frei ouviu uma voz saindo do crucifixo, dizendo, abre aspas, Tomás, escrevesse bem sobre mim. O que receberás de mim por recompensa do seu trabalho? Frei Tomás, de joelho, respondeu, abre aspas, Senhor, nada senão vós. Cara, que exemplo de humildade. Ele poderia receber tudo, todos os bens terrenos ele poderia ter escolhido. Mas ele escolheu de fato o bem supremo, o nosso tesouro, Cristo. Ele escolheu ele. Em dezembro, desse ano, de 1273, no dia de São Nicolau, foi celebrada uma missa, e no meio dessa missa, o santo mudou. Ficou um pouco diferente do normal. E depois da missa, ele parou de escrever. Parou de fazer suas teses, parou de fazer suas teorias, parou tudo. Um dos seus alunos ficou preocupado com o santo. Aí ele perguntou para ele, de novo, abre aspas, como o Senhor deixa de escrever uma obra tão bela e vasta quanto essa? Aí São Tomás responde, de novo, abre aspas, não posso mais. Tudo o que escrevi parece unicamente palha, em comparação a tudo aquilo que vi e me foi revelado. Ou seja, a maior obra de sua vida, ele disse que era palha, valia um nada, comparado ao que ele viu. Mas o que ele viu? Não tem como saber, porque ele não escreveu. E disse que não podia ser escrito o que ele viu. E interessante que naquela missa Deus de fato permitiu que ele visse coisas que a inteligência jamais alcançaria. E mesmo ele sendo super inteligente, ele não conseguiria alcançar o que foi visto. De fato, ele teve um antegozo da visão beatífica. E, de novo, ele foi novamente questionado. Frei Tomás, por que você não está escrevendo a Suma Teológica? Uma obra tão bela, uma obra tão... E o santo, novamente, respondeu. Não penses, meu filho,
em te entristeceres por isso. Entre os desejos que exprimi a Deus, e graças lhe sejam dadas, fui ouvido. Pedi-lhe que me levasse desse mundo. A mim, seu indigno servo, na condição humilde que me encontrava, e que nenhum poder transformasse minha vida. Conferindo-me alguma dignidade, poderia ainda, sem dúvida, fazer novos progressos à ciência e ser, pela doutrina, útil aos outros. Mas, por meio da revelação que me foi feita, o Senhor impôs-me silêncio. Viso não poder mais ensinar, como sabes, depois que lhe aprouve revelar o segredo de uma ciência superior. Dessa maneira, a mim, tão digno, Deus concedeu mais que os outros doutores, que tiveram vida mais longa. Deixo mais cedo que os outros esta vida mortal, e entro, consolado na vida eterna. Consola-te, pois, meu filho, porque eu estou inteiramente consolado. Fecha aspas. Isso foi o que São Tomás disse para um de seus alunos. Cara, isso é fantástico. Você vê a humildade dele. Se de fato ele estava em um com Deus, porque a santidade, né, ela é basicamente você se tornar um com o próprio Deus. Você vai se juntando, até de fato fazer a vontade dele, ser um com ele. Igual o fogo e o ferro, né? Que o ferro vai ficando no fogo, vai esquentando, vai ficando vermelho, fica maleável e de fato se une ao fogo. São Tomás foi isso, ele se uniu, né? De até popular, né? Era unha e carne. Nossa, é fantástico a vida desse santo. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não conhecia antes desse vídeo a história dele e eu me apaixonei por ele. Foi um santo de fato que viveu sua vida para Deus, com e para ele. De fato, o serviu até o fim de sua vida, até o seu último respirar, até seu último suspiro. Foi o que São Tomás fez, ficou ao lado dele. E interessante que ele era uma pessoa muito contemplativa, e uma alma que é extremamente contemplativa contém todas as virtudes. Ele tinha uma sobriedade, uma caridade e uma humildade impressionantes. São Tomás negou a abadia, negou ser abade. São Tomás negou ser arcebispo várias vezes. Agora sim, né, os sinos pararam de tocar, é que era meio-dia. E assim, de fato, ele se uniu e foi Cristo aqui na Terra. Um grande santo da Igreja. Um grande santo. No ano de 1274, ele visitou seus parentes e depois foi para o mosteiro cisterciense, onde ficou por um mês lá. E lá foi onde, de fato, foi a morte dele. Quando estava próximo da morte, ele pediu os sacramentos e ficou feliz por ter recebido eles. Também ele recebeu a sua última Eucaristia e, ao recebê-la, chorou. E, antes de recebê-la, ele falou uma oração fantástica, que eu tenho também que dizer. Abre aspas. Recebo-vos a vós, preço da redenção da minha alma. Recebo-vos, viático da minha peregrinação. Por vosso amor, estudei, vigiei e gastei-me. Preguei-vos, ensinei-vos, e nunca manifestei nada contra vós, e se aconteceu, foi sem querer. E não persisto nessa opinião,
e se disse alguma coisa errada contra este sacramento da Eucaristia, ou qualquer outra coisa, submeto-me inteiramente à correção da Santa Igreja de Roma, em cuja obediência deixo esta vida. E com isso você vê, os santos sempre foram obedientes. São Tomás, um homem super inteligente, com diversas obras, filósofo, teólogo, teve uma visão beatífica. Ele falou que se submetia à obediência da Igreja. Por isso ele é santo. Isso é algo fantástico. Fantástico. Depois de mais ou menos uns 3 dias, ele recebeu, a extrema-unção e depois morreu. Morreu feliz. O último padre que confessou ele falou que a confissão dele era igual de uma criança de 5 anos. Isso é fantástico. Ver que de fato era um santo que estava em outro patamar, podemos dizer. E foi isso. Essa é a história de São Tomás. Caso queira adentrar um pouco mais no assunto, tem uma videoaula do professor Lucas Lancaster. Ele é um estudioso super inteligente também, vale a pena conferir. Rezemos agora uma Ave Maria a Nossa Senhora das Dores, ela que esteve junto de seu filho Jesus. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Fica com Deus. Um grande abraço. E salve Maria. Obrigado.